O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Estimados irmãos e irmãs, querida comunidade monástica, querido povo de Deus que também nos ouve e nos assiste nesta noite, nós celebramos hoje a festa litúrgica do batismo do Senhor. E com esta celebração nós vamos concluindo o chamado tempo do Natal. Próxima segunda-feira iniciamos um novo tempo litúrgico. Celebramos a festa do batismo do Senhor. Não é à toa que a liturgia nos apresenta como primeira leitura, na liturgia da palavra de hoje, a leitura do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu um tempo significativo antes da encarnação do Verbo de Deus, ou seja, antes da vinda de Jesus nosso Senhor, assumindo a nossa condição humana. E a leitura começa dizendo: Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma. Aqui nos parece de um Senhor que está apresentando o seu servo. E ele dá algumas características da vida, da missão deste servo, porque Isaías fala em 4 momentos diferentes daquilo que nós chamamos de o cântico do servo sofredor. Começa dizendo daquilo que este servo não deveria fazer, não fará. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 2 características desse servo: não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Ou seja, a missão deste servo, ela é sutil. Eu não diria silenciosa, mas se dá também na leveza, na suavidade do espírito. Não no grito, não na força, não na imposição. Depois diz o profeta Isaías: não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. A teologia depois, a exegese bíblica, reconhece na figura do servo sofredor de Isaías
a figura de Jesus, nosso Senhor. Não quebra uma cana rachada, ou seja, Deus sempre quer dar uma solução para a nossa vida. Deus não quer que nenhum de nós nos percamos. Todos nós somos dignos, merecedores, em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, do amor de Deus. Ele não apaga um pavio que fumega, como desta vela, porque espera, deseja que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade, que todos nós sejamos salvos. Por isso Isaías, então, falando deste servo sofredor, da sua missão também no meio da humanidade, nós, a igreja, assim assimila como sendo nosso Senhor Jesus Cristo. E vejamos a comparação. No batismo de Jesus, Jesus se apresenta às margens do rio Jordão. Lá encontra João Batista, que pregava um batismo de conversão, ou seja, a João ia pessoas de diversas categorias, sobretudo pecadores públicos, notoriamente pecadores, para ouvir aquela pregação tão eloquente de João, que de fato era eloquente, que clamava a conversão, a endireitar os caminhos, as veredas, porque ele preparava assim os caminhos do Senhor. E Jesus se apresenta a João junto com outros que estavam numa fila. Existe um simbolismo significativo. Jesus, que não precisava ser batizado, porque o batismo de João era para a conversão dos pecados, e Jesus não tem pecado, assumiu em toda a nossa condição humana, exceto no pecado. Jesus se coloca em par de igualdade com uma multidão, ou com um número significativo de pecadores públicos, para mostrar que a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus a este mundo, assumindo a nossa condição humana, assume verdadeiramente todos os meandros da nossa natureza humana. E ao assumir a nossa condição humana, Jesus é solidário às nossas misérias, às nossas fraquezas, aos nossos pecados. Então, quando Jesus se apresenta junto com outros pecadores para receber os outros um batismo de conversão, Jesus está aqui abrindo uma ponte, um canal de graças, dando um exemplo. Qual era o segmento? Aspas, qual era a fórmula? E aí Jesus é batizado no Rio Jordão e se ouve ou acontece aqui esta teofania, esta manifestação gloriosa. É presente as distintas pessoas da Santíssima Trindade, neste texto. Então do céu se ouviu uma voz: este é o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. E o que diz o texto de Isaías? Eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma, pus meu espírito sobre ele. Então veja, os dois textos se encontram neste momento, e de fato nos leva à compreensão de que este servo verdadeiramente é nosso Senhor Jesus Cristo. Não nas perspectivas daquilo que projetavam a respeito da vinda de um Messias, como também o povo que buscava o batismo de João esperava a libertação do jugo, da opressão do império, de todas as taxas que eram cobradas, de certa maneira daquela escravidão que estavam vivendo, mas este Messias, que é por excelência Jesus Cristo, hoje, ou melhor, neste texto do batismo, ele é ungido pelo Espírito Santo. Quando ali se manifesta a voz do Pai, na presença da pomba, a presença do Espírito Santo e ele mesmo Filho, as três
pessoas da Santíssima Trindade. É derramado sobre a humanidade de Jesus a força do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Por isso que nos Atos dos Apóstolos também, Pedro vai tendo a compreensão de que esta boa nova, esta graça santificante que o batismo confere, ou seja, o acesso à salvação, não é para uma pequena classe, para um povo só, é para todos. Todos aqueles que se atraem, que se colocam com retidão de coração neste caminho de conversão, deve ter acesso à graça santificante, à salvação. Porque Deus não faz acepção, distinção, segregação de pessoas, mas vê verdadeiramente o nosso coração. Com a festa do batismo do Senhor, mais do que celebrar um evento histórico, sobrenatural, espiritual, litúrgico, é também um convite a pensarmos um pouco, a rememorarmos, a trazermos à tona no coração a graça do santo batismo que cada um de nós recebeu. Quer dizer, o Espírito Santo dado pelo Pai ao Filho, também pelo Filho é derramado à humanidade, na humanidade, através, sobretudo, do sacramento do batismo, que confere também o perdão dos pecados, mas não só isso, abre para nós novamente a possibilidade do paraíso, a possibilidade do céu. Então, nesta liturgia, nós devemos pensar um pouco no nosso batismo. Talvez fomos batizados quando crianças, alguns quando adultos ou jovens, mas pensar um pouco na graça que nós tivemos de sermos batizados no batismo de Jesus, na força e na potência do Espírito Santo. E pensar um pouco como tantas vezes a gente vai relativizando, vai vivendo de maneira laxista, de maneira mais ou menos esta graça batismal que recebemos. A teologia do santo batismo, ela nos diz claramente que na pia batismal, na fonte da graça, que é o útero da igreja, nós somos sepultados na morte com Cristo. Morre o homem velho e ressurge nova criatura, novo homem, ou melhor, passando de criatura para filhos amados pela filiação divina, a adoção divina, nos tornamos então de criaturas em filhos. Tanta gente ainda não compreende o significado do batismo. Há ainda tanta confusão, não é? A gente trabalha na paróquia, vê na secretaria alguém que vai marcar o batismo, tem confusão de entender quem pode ser padrinho, quem não pode ser padrinho, o que precisa ser feito, e a gente tenta assim iluminar o coração que o batismo não é um prêmio que se dá, não é uma barganha que se faz. O batismo é um dom de Cristo para a sua igreja, que na força do Espírito Santo nos configura a Ele mesmo, e assim vamos nos tornando a comunidade dos fiéis, ou seja, a igreja por excelência, a comunidade dos batizados. Que esta celebração anime o nosso coração, o sentido de sermos cristãos, de sermos católicos, de termos passados também pela fonte batismal, regeneradora na graça, salvífica e redentora, que o santo batismo nos possibilitou. Agora, o batismo não é mágica. Não basta ser batizado. É preciso trilhar um caminho. E este caminho é o caminho com Jesus. É para toda a vida. Tem quem pense que também é mágica. Não é. A gente é batizado e a gente fazem por nós e depois nós renovamos isto, a nossa adesão a Jesus Cristo. A nossa doação da nossa vida, do nosso coração como cristãos, como católicos no seguimento de nosso Senhor. Que a força do Espírito Santo que desceu sobre Jesus
e que também desce sobre nós, nos é dado por Ele, reavive em nós a chama da fé que recebemos da Igreja. Amém. Amém.